Shalom Adonai, a paz do Senhor. Glória a Deus. Eu quero meditar em um texto com vocês, porque nesses últimos dias eu tenho ouvido muito, presenciado nos noticiários, uma frase que diz assim: estamos em tempo de guerra. Então, eu estava meditando essa palavra, Efésios capítulo 6, verso de número 10. Se acompanhar aí, Epístola do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 6, verso 10 diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau e, havendo feito isto, ficar firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Glória a Deus. Esse texto ele chamou muito a minha atenção, porque se nós formos pegar os ensinos do apóstolo Paulo e os livros que ele escreveu, nós vemos que ele usa muito esse termo aqui, revestivos. Em Romanos capítulo 12, verso 2, ele fala assim: renovai-vos na vossa mente, transformai-vos na renovação da vossa mente. E ele fala isso tanto aqui como nós vemos em Efésios, fala em Coríntios, a palavra fala que esse corpo mortal, se nós nos revestirmos da imortalidade, esse corpo corrupto, se nós revestirmos da incorruptibilidade, então estará se cumprindo a escritura que diz: tragada foi a morte pela vida. 1 Coríntios 15 fala isso. Então o apóstolo Paulo ele fala isso em Colossenses, e eu quero ler com você também, Colossenses capítulo de número 3, um pouquinho para frente aí, ó. Filipenses, Colossenses 3, 12. O mesmo apóstolo Paulo que fala em Romanos, em Coríntios, em Efésios, em Colossenses aqui, eles que escreveu essas cartas, diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santo e amado, e em entranhas de misericórdia e de benignidade e de humildade, de mansidão e de longanimidade. Aí dando um salto para o versículo 14, diz assim: e sobretudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Então, ele usa muito isso. Eu estava meditando e pensando, o que seria revestir? É vestir de novo. Então, Paulo, quando ele cita muitas vezes esse termo, essa palavra, revesti-vos, ele estava querendo dizer assim, que um dia você já foi vestido, que um dia você já tinha uma vestimenta, um aparato, você já foi adornado. Paulo, nesse texto de Efésios, ele cita aqui a couraça da justiça, o capacete da salvação. Ele fala de um revestimento das sandálias do evangelho da paz, ele fala de um revestimento desde os pés até a cabeça, porque ele cita o capacete da salvação. Então, assim, ele fala a respeito de uma vestimenta completa.
uma vestimenta que revestia ele totalmente. E é o que Deus quer fazer conosco. Deus quer nos revestir totalmente. Ele não quer que nós estejamos vestidos pela metade, mas por inteiro. Então talvez um dia você já foi vestido por algo da parte de Deus. E ao decorrer dos anos você perdeu essa vestimenta, perdeu essa proteção. Né? O que é repor? O que é retransmitir? O que é reconciliação? O que é readequar? O que é relembrar? Relembrar é lembrar de algo que aconteceu um dia. Repor, eu vou colocar em uma situação que um dia houve, hoje já não tem mais, então eu vou repor. Eu vou retransmitir, eu estou retransmitindo aqui a palavra de Deus para você. Readequar, né? Que vem do termo mais adequar, que significa eu adequar a minha vida. Nós estamos adequando a nossa vida para um novo tempo, um novo momento que Deus tem para nós. Então, assim, é tempo de você chamar esse revestimento que Deus tem para você. E quando Paulo ele fala aqui, eu fico imaginando ele olhando aquele soldado romano com todo aquele aparato para uma guerra, para uma batalha, para uma conquista que só através dessas armas aquele soldado estaria preparado e capacitado para vencer, para ter vitória. O nosso general ele é Cristo, né? Tem até uma cançãozinha que diz: seguimos os teus passos. Então, assim, existe o quê? O general, existe o coronel, existe o tenente-coronel, existe o major, a hierarquia do exército, né? Aí vem tenente, o capitão, tenente, sargento, cabo, o soldado. Então, assim, nós temos que saber que nós estamos em uma guerra. É tempo de guerrear. Isso que eu quero falar para você, que você se revista daquilo que é a incorruptibilidade, daquilo que é a imortalidade. Voltando um pouquinho aí, Paulo ele escreve em 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 2, diz assim: e por isso também gememos, desejando ser revestidos na nossa habitação, que é a do céu. Se todavia, estando vestido, não formos achados nus. Paulo falando de novo, olha, revestidos da nossa habitação, que é a habitação do céu. Nós temos que nos revestir das coisas celestiais, como lê em Colossenses, do amor, da humildade, da sinceridade e, acima de tudo, daquilo que Deus deseja com que nós estejamos vestidos. Desde o princípio, Satanás, ele desejou e ele planejou com que o homem se apresentasse a Deus nu. Por isso que ele diz aqui, no versículo, Paulo diz no versículo 3, ele fala assim: se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. E foi exatamente isso que aconteceu. Lá você conhece a história, né? O inimigo, ele quer que a pessoa esteja nu, em vergonha. Ele quer que a pessoa se apresente a Deus, porque o que aconteceu? No capítulo 3, a palavra fala em Gênesis, que quando o homem se pegou naquela situação de nudez, ela tentou se vestir. Ela que eu disse, Eva e também Adão. Eles tentaram se vestir, e a palavra fala que eles coseram para si folhas de figueira. No versículo
de número 7, diz assim, ó: então foram abertos os olhos de ambos, Adão e Eva, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então assim, não adianta a gente querer com as nossas próprias forças vestir a nossa vida, revestir a nossa vida com a nossa própria força. Nós vemos que quando aconteceu essa situação aqui, porque como eu estava falando, o plano do inimigo desde o início foi fazer com que o homem fosse envergonhado, que o homem fosse exposto à vergonha, à necessidade, à escassez, ao opróbrio, à miséria. Por quê? Eu vou te falar algo agora espiritual. Sabe por quê? Porque ele gostaria de fazer isso com Deus. Só que ele não consegue fazer isso com Deus. E aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que o homem, e que diz o homem diz a mulher, o ser humano, esteja nu, envergonhado, em opróbrio, em miséria, porque dessa forma ele está afetando a Deus. Já que ele não consegue afetar a Deus e nunca vai conseguir, louvado seja o Senhor, porque o Senhor venceu ele na cruz do Calvário, através do sacrifício de Jesus Cristo. Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar aquele que é a imagem, a semelhança de Deus, para fazer, não, esse eu quero fazer ele ficar despido, esse eu quero fazer ele ficar nu, esse eu quero fazer ele passar vergonha. Dessa forma, ele está afetando a Deus. Dessa forma, ele está colocando uma situação que deixa Deus muito triste, que deixa Deus muito chateado, porque Deus não criou a minha vida e a tua vida para estarmos nu, e Deus não criou em você também para que você desse um jeitinho, sabe, que você pegasse uma folha, pegasse uma figueira, pegasse uma planta e você tentasse se cobrir. Eu quero te dizer nesse exato momento, nessa hora, que você tem que deixar Deus agir na tua vida e deixar com que Deus vista você, que você seja revestido novamente, porque você já foi vestido já de uma unção, revestido de uma unção, revestido de um adorador, de um servo de Deus, pregador da palavra, de uma ministra de louvor, daquele que tocava no altar, daquele que estava na presença de Deus. E o diabo, ele tirou isso, ele tirou essa capa, essa unção de você, por um momento, mas em nome de Jesus, hoje o Senhor vai te revestir de novo. Você que está vendo esse vídeo, me ouvindo e olhando para mim agora, Deus vai te revestir, eu profetizo. Sabe por quê? Porque esse é o desejo de Deus. Um pouquinho mais para frente, no versículo de número 21, diz assim: e fez o Senhor Deus para Adão e para sua mulher uma túnica de peles e o vestiu. Tanto Eva quanto Adão, o Senhor falou assim: não, eu não quero que vocês estejam vestidos disso, dessa folha, que uma hora vai secar e a tua nudez vai voltar a aparecer. Eu vou te vestir hoje, aleluia, de uma pele, de uma proteção maior, de uma vestimenta decente, que vai durar, que vai... E aqui viraria uma outra ministração, que aí o texto fala que ele mata um animal para pegar dessa pele, mas aí seria uma outra ministração. Mas o que eu quero deixar no teu coração hoje é que você deixe Deus revestir a tua vida, porque os dias são maus. Os dias são dias tenebrosos, dias de setas, de dardos inflamados. Você tem que ter um escudo, você tem que ter um capacete, você tem que andar na preparação do evangelho, você tem que ter a couraça da justiça, você tem que ter a armadura de Deus para guerrear, para vencer. Então deixe o Senhor te vestir de novo. Deixe o Senhor vestir você novamente, vestir você de vestes resplandecentes, vestir você de vestes sacerdotais, vestir você de vestes de regozijo, de vestes de alegria, de vestes
de riso e não de choro e de pranto. Isaías 61 diz, deixa eu ver aqui, no versículo de número 3, diz assim: e ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza, vestes de louvor em vez de um espírito angustiado. Hoje as pessoas estão angustiadas, com medo, temerosas, ansiosas, preocupadas. Deixe o Senhor te revestir disso aqui de Isaías 61. E é essa a minha oração e o meu desejo, e muito mais o desejo de Deus para você. Tire a angústia, a tristeza, o luto, em nome de Jesus. Eu vou orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, eu quero primeiramente pedir, Senhor, que o Senhor invada esse lugar onde nós estamos aqui, Pai. Congregados aqui, Senhor. Cada um que está dentro desse lugar seja envolvido com a Tua presença, com a Tua vestimenta santa, Pai. Reveste-nos, ó Deus. Se um dia nós fomos roubados da vestimenta celestial, em nome de Jesus, reveste, Senhor, a nossa vida hoje. Reveste quem me vê e me ouve, Senhor, meu irmão e a minha irmã. Sinta agora no teu físico, o Senhor colocando uma roupagem nova. Deus fala comigo que tem algumas pessoas que estão sentindo algo tocar no seu corpo, como se fosse um manto sobre os seus ombros, está tocando a sua cabeça, os seus pés, as suas pernas, o seu lombo, as suas costas, o seu peito, tórax. Deus está te cobrindo agora, mas o Senhor hoje Ele te veste. Veste-nos, Senhor, com a Tua santidade, Senhor. Veste-nos com o Teu poder, Pai. Eu abençoo a Tua vida e profetizo que você hoje é revestido, revestida pela palavra profética. Em nome de Jesus, que sai deste lugar e alcance a tua vida. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar assim no fluir. Meu rio de vidas, meu milagre, tu és meu milagre. A Ele a glória, para sempre. Amém. Aleluia, glória a Deus. Só Ele é o nosso milagre. Glórias a Deus, que louvor maravilhoso. Nós tocamos o céu, eu creio. O céu se abriu e o milagre chegou na minha vida e na tua vida. Eu quero implementar a bênção sacerdotal ao teu coração agora. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Um grande beijo, fica com Deus.